né? Estávamos na iminência de uma palestra dele, mas entrou toda aquela situação, viemos a ter esse contato durante as nossas palestras online, e hoje é um grande prazer tê-lo em nossa casa, sempre com uma abordagem bastante lúcida, trazendo os temas evangélicos, e podemos ter certeza que vai ser uma noite de muito aprendizado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite a vocês. É uma alegria minha estar aqui hoje. A gente realmente vem namorando esse momento aqui há um bom tempo. Tive a alegria de conversar nas lives durante a pandemia algumas vezes, mas estar presencial realmente é uma bênção muito grande, é uma honra muito grande estar aqui hoje mesmo. E hoje que eu vim falar com vocês, eu vim falar com vocês sobre um capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E essa palestra de hoje também tem muita influência de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, intitulada Fé. É uma palestra que ele deu, que está no podcast dele, e ele deu no Centro Espírita Perseverança. Coincidentemente, é o Centro Espírita onde eu conheci o Espiritismo, através da minha esposa. Então, eu tenho um carinho muito grande por aquela casa enorme e pelos trabalhos que eles fazem lá. Então, eu vou ler aqui porque minha memória não é uma memória daqueles palestrantes que conseguem recitar os trechos do Evangelho e falar as perguntas do Livro dos Espíritos. Então, tem que usar a mão. Vinde a mim, vós que estão sobrecarregados e aflitos. Vinde a mim, vós que estão sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. Isso está em Mateus, capítulo 11, dos versículos de 28 a 30. E o capítulo número 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, ele começa justamente com esse trecho do Evangelho. E aí, Jesus diz o seguinte: vinde a mim, vós que estão sobrecarregados. E aí, eu queria começar a conversa de hoje falando sobre isso com vocês. Sobrecarga. Quem aqui hoje se sente sobrecarregado? No mundo de hoje, eu posso levantar. No mundo de hoje, especialmente, se Jesus estava falando disso quando não tinha WhatsApp, quando não tinha internet, quando não tinha telefone, quando não tinha o capitalismo não tinha nem sido inventado, que nos faz querer correr atrás, né, dessa coisa, pelo menos conceitualizado, nada contra, muito pelo contrário, mas no final das contas tudo isso nos traz uma sobrecarga muito grande. E eu acho que os tempos de hoje são um sinônimo de uma sobrecarga. E realmente essa sobrecarga ela vem aparecendo não só um tanto de informações e estímulos que a gente recebe no nosso dia a dia, através, então, de mensagem de WhatsApp, de notícias, sejam elas verdadeiras, falsas, manipuladas ou não, mas são muitas notícias, de propagandas. A gente abre a caixa do e-mail, sempre de repente alguém achou o nosso contato, tem lá mais propaganda na caixa de e-mail. A gente está sobrecarregados de padrões de beleza. Então a gente praticamente uma exigência no hoje em dia, um padrão de beleza, um padrão de consumo, um padrão de vida. Ou seja, para resumir, sobrecarregados de coisas da terra, sobrecarregados
de coisas ligadas à matéria. E nós todos estamos sobrecarregados. Por quê? A concorrência com as coisas do Espírito nunca foi tão grande. Com essa rede de informações, com a internet, com a velocidade que as informações chegam de um lugar para o outro, a concorrência dessas coisas em relação às coisas do Espírito nunca foi tão grande. E nós estamos sobrecarregados. E por que nós estamos sobrecarregados? Porque essa concorrência não é de graça. Ela tem suas consequências e nós sofremos essas consequências. E essa sensação de sobrecarga, então, é algo que todos nós compartilhamos nos dias de hoje. E aí Jesus fala também, além dos sobrecarregados, ele fala dos aflitos. E quando Jesus fala dos aflitos, logo depois, quando Kardec vai explicar sobre esse texto, sobre a influência dos espíritos e do espírito de verdade, ele explica o seguinte, ele destrincha essa questão das aflições nos sofrimentos terrenos. Então, o que são os aflitos? Ele fala são todos os sofrimentos, as misérias, são as dores físicas, são as perdas de entes queridos, são as decepções. Então vamos pensar numa coisa uma por uma, igual a gente fez aqui com sobrecarga. Quando Kardec fala das misérias, ele não está falando da miséria financeira. Eu acho que também, se a gente for puxar para o nosso dia de hoje, talvez a principal miséria, as principais misérias, são as misérias morais que a gente vive hoje. E esse talvez seja um dos nossos grandes problemas. Haroldo Dutra Dias, ele fala na palestra que um dos grandes problemas do nosso mundo hoje seja, talvez o maior deles, da nossa era, o relativismo moral. Relativismo moral, para a gente traduzir num bom brasileirês, seria o quê? Seria o jeitinho brasileiro. Errado, mas aqui pode ser que não seja tão errado assim. É errado furar fila, mas eu estou com pressa, então tudo bem. E ele fala até na palestra, que é muito interessante, assim, que até os espíritas começam a usar esse relativismo moral, falando assim, eu sou um espírito inferior mesmo, então eu posso errar, não tem problema. Entendeu? Assim, porque se eu fosse um espírito superior, ele estava errado mesmo, mas está errado, assim, porque eu sou um espírito inferior, então eu posso. Tudo bem, a gente erra mesmo. Só que não. Sim, não. Existe o certo e existe o errado. O que vai mudar é a responsabilização, a responsabilidade em relação ao que é o errado e a responsabilidade em relação ao se fazer o certo. E aí entram algumas questões. Mas o que é errado e o que é o certo é certo. E aí hoje a gente vive realmente as nossas misérias morais. Por quê? Mais uma vez, a concorrência das informações, a concorrência da pressão que existe das coisas materiais hoje são muito grandes e tomam o nosso tempo, ocupam a nossa cabeça de uma forma que a gente não consegue ter tempo para as coisas do Espírito. A gente está sempre correndo, a gente está sempre com pressa, o tempo está correndo. Falando em sobrecarga, eu tenho percebido isso hoje, esses tempos da minha vida, assim, as coisas que eu proponho fazer e o tempo que eu tenho para fazê-las não está fechando a conta, não fecha. E aí, muitas vezes, quem que fica para trás? Meus momentos de meditação, os meus momentos de oração, meu momento de leitura, porque eu tenho que ver alguma coisa do trabalho, publicar algum artigo, eu preciso estudar, apresentar uma aula, então eu tenho prazo, então fica para depois as coisas do Espírito, que na verdade a gente vai levar com a gente. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba caindo nas misérias morais.
que também tem suas consequências, tem seus preços que a gente vai acabar pagando por conta disso. E aí ele fala das decepções. As decepções. Decepções, a gente vê isso. Quanto mais a gente se aproxima do que é material, de valorizar o material, de valorizar pessoas, ou de idolatrar pessoas, de colocar a nossa esperança, a nossa fé em pessoas, mais vem as decepções. Em quem que a gente tem que colocar a nossa fé, a nossa experiência e nossa esperança? É no nosso Pai, só isso. Enquanto a gente, só que o nosso mundo também vem, aí a gente vê eleição, época de política e briga, e esse lado, o outro lado, e a gente começa a ver que a gente está colocando a nossa fé, a nossa esperança em pessoas, e é óbvio que as decepções virão. E quando a gente começa a querer ter controle de tudo, controle da vida financeira, controle da saúde, controle do que vai acontecer amanhã, as decepções vêm, porque a gente não consegue ter controle de nada. E aí a gente vê hoje outro grande problema da nossa humanidade, especialmente da nossa juventude, com índices de tentativas de suicídio, de adoecimento mental, de autolesão crescentes cada vez mais, principalmente entre os jovens, porque longe da vida espiritual, longe do que são os verdadeiros valores, colocando a fé no que é material, não recebem aquilo que almejam, porque é impossível. E aí ficam sem rumo, sem foco, sem luz, sem um caminho por onde seguir. E perdidos vem o desespero. E aí é a grande palavra que eu acho que a gente tem que guardar hoje, né? Porque quando Jesus promete o consolo para essas aflições, Jesus não está prometendo imunidade nenhuma. O que quer dizer imunidade? Todo mundo, essa palavra imunidade com o Covid ficou bastante conhecida, né? Então a gente toma vacina para tentar ter imunidade da doença. Ou quando eu peguei o Covid, eu adquiri imunidade, quer dizer, eu não vou pegar agora a doença, pelo menos um período aqui, até o vírus mutar e tudo mais. E a vacina a mesma coisa. Então a imunidade é como se a gente se precavisse, como se fosse coisas não pudessem nos atingir. E Jesus não promete imunidade nenhuma em relação aos problemas, porque os problemas fazem parte do nosso plano educacional aqui na Terra, não só aqui na Terra, né? Enquanto a gente ainda insistir em sermos espíritos inferiores. Mas os problemas então existem, e Jesus não promete que os nossos problemas vão acabar. E aí mais uma questão das decepções da nossa juventude, e não só da nossa juventude, né? Porque até um sintoma disso é que a adolescência hoje está se estendendo até uns 35 anos de idade, mais ou menos, né? E então as birras também, o baixo limiar, a frustração, falando numa linguagem mais técnica, né? Ela se estende por mais tempo. Jesus promete o consolo. O que isso quer dizer? Quando ele fala do jugo leve, o jugo, o que é o jugo? É a carga, a sobrecarga que nossos problemas que nós colocamos para nós mesmos está pesando nas nossas costas. E quando ele fala que esse jugo leve, ele falou, nós não vamos tirar toda a carga, ou seja, não vou dar essa imunidade. Os problemas estão lá. Mas, se nós formos a Jesus, ele fala, vinde a mim, esse jugo, essa carga, vai ser muito mais leve. E aí, Kardec explica o porquê que essa carga vai ser mais leve, logo depois, seguindo no capítulo. Por quê? E qual é o caminho para que a gente consiga realmente, o que quer dizer ir a Jesus? Quando ele fala, vinde a mim, o que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a fé, esse consolo, esse jugo leve, significa a fé no futuro e a confiança na justiça de Deus. Fé no futuro e confiança na justiça de Deus.
Isso ele explica muito bem. E aí eu volto para a palestra do Haroldo, onde ele fala da fé. E o Haroldo traz um conceito de fé que não é... Ele fala assim, poxa, se for perguntar para a maioria das pessoas, as pessoas vão falar o seguinte, olha, fé é acreditar. Mas ele fala, não, não é isso. Fé não é acreditar. Fé é confiar. E por que ele explica, por que ele faz essa diferença? Porque, primeiro, confiança é baseada em relações. Então, para você confiar, você tem que ter relação com alguém. E se eu confio em Deus, eu preciso estar me relacionando com Deus. Então, é o primeiro ponto. Quanto mais longe eu estou do Pai, eu não me relaciono com Ele. Como é que eu vou me relacionar com Deus se eu estou longe deles? Como é que eu vou ter confiança em Deus se eu não estou me relacionando com Ele, se eu estou longe de Deus? Então, esse é o primeiro ponto. E a outra coisa, que a confiança, ou seja, a fé, ela é baseada numa constância de caráter. E aí que eu faço um parênteses, né? Que uma coisa que eu vim percebendo há muito tempo, que falta muito para nós, em vários âmbitos da nossa vida, a constância. Então, assim, a constância de vir regularmente assistir palestra aqui no centro, por exemplo. A constância de fazer atividades físicas diárias. A constância de fazer a oração, a constância de fazer uma meditação. E aí, outra coisa que a gente perde essa constância, por quê? Por conta dessa concorrência das coisas do mundo. E essa constância é fundamental. Então, a gente é uma sociedade que tem empregado muito uma vida intensa de prazeres, e essa intensidade é o oposto da constância. Você faz uma coisa com intensidade e depois a coisa se esvazia e a gente não mantém essa constância. Então, a constância o que é? É um pouquinho todo dia, mas mantendo o mesmo padrão. E o único que mantém o mesmo padrão é Deus, nosso Pai. Ninguém mais. Por isso que a gente não pode confiar, no sentido de ter fé aí, em pessoas, na idolatria de pessoas. Falar, olha, que isso aqui vai ser minha salvação agora, tudo mais. Não. A única salvação é Deus. Porque Deus tem constância. E Deus é imutável. Deus, Ele é perfeito o tempo todo. E é nele que nós temos que colocar nossa fé. É nele que nós temos que colocar o nosso consolo. E aí Kardec fala, voltando ali, fé no futuro, na vida futura. Então não é fé na vida de agora, não é fé que, eu estarei feliz aqui nesse plano. Jesus já falou para a gente com todas as palavras, a felicidade não é desse mundo. E especialmente na área que eu trabalho, eu vejo pessoas buscando felicidade e não suportando isso aqui de tristeza. Não tá bom, porque eu estou sentindo tristeza, não quero sentir tristeza. Mas tristeza é humano. E a gente está encarnado aqui, e é o sentimento humano. Como é o sentimento humano a raiva? Como é o sentimento humano a irritação? O que é doentio é uma constância desses sentimentos com outras coisas juntos. Aí a gente faz diagnóstico de doença. Mas as pessoas não querem sentir nem um pouco, nada que saia do que seria algo perfeito. E aí explica muito a tristeza, uma tristeza aí mais constante, esse desânimo, essa perda do valor da vida, essa vontade de não viver mais, porque busca-se uma coisa que não é palpável aqui na Terra. Mas quando Kardec fala da fé no futuro, aí sim a gente passa a ter algo a almejar, a buscar. A fé no futuro. O que é essa fé no futuro? É a fé nessa felicidade que Jesus nos prometeu. A felicidade que não está aqui na terra, mas que se a gente conseguir passar pelas nossas provas, sem queixas, de peito erguido, de cabeça erguida, a gente consegue chegar cada vez mais perto dessa felicidade que a gente vai experimentar mesmo de forma bastante constante a hora que a gente passar para o plano espiritual. A gente pode até ter alguns
momentos de felicidade aqui do ponto de vista espiritual. Mas essa felicidade de uma forma constante a gente vai experimentar lá. E por isso que, inclusive, os estudos cada vez têm mostrado mais que a religiosidade é um fator de proteção e de estabilização relacionado aos transtornos mentais. Por quê? A religiosidade, ela nos dá esse foco, esse guia, essa luz e esse sentido que a gente busca na vida. Qual o sentido que eu busco? O sentido de buscar essa verdadeira felicidade, essa fé no futuro. E essa fé no futuro, então, Kardec nos explica que é o consolo, o consolador prometido. Esse consolo e o Espiritismo vem nos explicar isso de uma forma muito clara, como que isso acontece no futuro e por que a gente precisa passar por esses sofrimentos, por essas provas que a gente passa aqui na Terra. E como a gente tem que passar por eles. Acho que talvez isso seja muito importante. Como passar por esses sofrimentos. Tá? Então ele fala na fé do futuro e na confiança na justiça de Deus. O que isso quer dizer? Confiança na justiça de Deus. Que aquelas coisas que a gente está passando hoje tem um motivo. Todas as dificuldades que a gente está passando hoje tem um motivo de ser. Na grande maioria das vezes, ou escolhidas por nós mesmos, ou causadas por nós mesmos, seja nessa encarnação, seja nas encarnações anteriores. Tá? Causas das aflições, um bom capítulo para se complementar com isso daqui. Então, quando a gente entende que a gente tem um objetivo, a gente passa a ter um objetivo aqui na Terra que não é o objetivo que vem concorrendo com as coisas espirituais, que é o objetivo de um padrão de vida, de um padrão de beleza, de um padrão de felicidade a qualquer custo. E quando a gente entende que esse sofrimento que a gente vive aqui na Terra, que todo mundo passa por sofrimento aqui na Terra, independente da questão financeira ou não, todo mundo passa aqui na Terra. Quando a gente entende isso, esses problemas todos, todas as misérias, as aflições, as decepções, as dores físicas, as perdas de pessoas queridas, se tornam menos pesadas. Então o jugo fica mais leve, o peso fica mais leve nas nossas costas. Fica claro isso, gente? E agora, só que no final da primeira parte do capítulo, Kardec explica uma coisa, só que ele fala assim, olha, só que tem uma condição. Então a gente falou aqui da fé no futuro, a gente falou da confiança na justiça de Deus, mas existe uma condição para que a gente consiga atingir essa felicidade e ser consolado nas nossas dores aqui da Terra. E essa condição é que a gente siga a lei de Deus. E aqui está o problema. Quem pode falar aqui? Me fala um pouquinho sobre a lei de Deus. Fácil, né? Falar da lei de Deus. Mas a lei de Deus está na natureza. Segundo nos explicam os Espíritos, a lei de Deus já está dentro de nós. Nós já sabemos dela. Só que, vou repetir mais uma vez isso. Nós deixamos os concorrentes da lei de Deus vencerem dentro de nós e ocuparem a maior parte do nosso tempo. Quais são os concorrentes? O nosso dia a dia aqui na Terra. As nossas atribulações, os nosso trabalho, nossos problemas, as coisas que a gente vive aqui na Terra. E a gente então não consegue entrar em contato com aquela que é a lei de Deus. Mas os Espíritos foram muito bons e por isso que o Espiritismo é o Consolador prometido. Na terceira parte do Livro dos Espíritos tem toda uma explicação. Kardec foi perguntando aos Espíritos sobre as leis morais e ali a gente encontra um estudo bastante pormenorizado
essas respostas sobre a lei de Deus, as leis de Deus. Mas ele fala uma coisa, é o seguinte, a principal delas, qual a lição de casa que a gente tem que fazer, que a gente tem que seguir, para que a gente consiga aliviar um pouco o peso das nossas dores aqui na Terra. Está dentro da lei de Deus, é a lei de amor e caridade. Então, se a gente for tentar, pelo menos puxar uma, que seja essa que a gente tenha que seguir, para simplificar a conversa, o amor e caridade. E aí a gente vai entrar um pouquinho, a gente vai lá até o Livro dos Espíritos, para entender um pouquinho o que ele quer dizer com caridade. E fica muito claro, ele pergunta várias vezes para os Espíritos, Kardec pergunta, caridade é dar esmola, mas e a esmola é bom, a esmola é ruim, deve dar esmola, não deve dar esmola? Não é assim? Pergunta bastante para eles, e eles vão explicando, né? Porque, como diria o Haroldo, né, o Kardec ele não fica contente com qualquer resposta, ele vai perguntando mais até conseguir tirar tudo ali dos Espíritos, né? E aí eles explicam o seguinte, caridade não é da esmola. Da esmola pode até entrar como um tipo de caridade, mas a caridade está nas relações. Nas relações. Isso é muito importante, gente. Porque a gente está aqui nesse mundo e a gente se relaciona. E qual é o lugar onde a gente mais se relaciona com pessoas? De uma forma mais intensa e sempre com as mesmas pessoas. É em casa, não é? Na nossa família. E é na nossa família, então agora eu vou puxar um pouquinho, quando a gente estuda na psiquiatria as doenças mentais, a gente vê que nos casos mais leves, os transtornos eles se manifestam dentro de casa. A pessoa tem um problema em casa que ele acaba, vamos falar em irritação. É muito comum em várias doenças diferentes. No trabalho consegue segurar a onda, trabalha, respira fundo, conta até 10 e tudo mais, consegue manter aquele papel no trabalho. No trânsito já começa a dar uma vacilada. Mas aí chega em casa, a irritação se manifesta mesmo. Quando é um transtorno leve. Quando vai ficando mais grave, isso vai aparecendo em qualquer ambiente. Então, por que eu estou falando isso? Porque nas relações dentro de casa, que nós vamos poder experimentar a caridade, por outro lado, de forma mais intensa, através da compreensão, através de não ser... Aqui tem um outro palestrante que eu gosto, do Ricardo Mello, ele fala da parede da parede dura e a parede de colchão. É como se a gente pegasse a bolinha de ping-pong e jogasse nessa parede dura. A gente pode ser essa parede dura, a bolinha, você devolve a bolinha na mesma força que veio. E a gente pode ser a parede de colchão. Quando atira a bolinha de ping-pong na gente, a gente não devolve, a bolinha para e cessa o ciclo de irritação, de cutucar, de seja lá o que for, ali mesmo. A gente pode ser esse ponto. E o Haroldo já diz o seguinte, muitas vezes, Deus, dentro da nossa casa, só pode contar com a gente para que a gente seja essa parede mole, de colchão. Para que a gente pare esse ciclo de provocação, esse ciclo de irritabilidade, esse ciclo de jeito de falar mais duro, para não dizer outras coisas mais graves. Muitas vezes, Deus só pode contar com a gente, porque o resto da família está todo mundo atrapalhado. Está todo mundo perturbado. Às vezes, no nosso trabalho, Deus só pode contar com a gente, porque o resto do pessoal do trabalho está todo mundo perturbado. Então, a gente precisa ficar atento, porque a caridade se dá nas relações. Tem uma história que eu gosto de contar sempre, que uma vez, isso era 2010, eu trabalhava em Bauru 2 vezes por semana, então eu saía aqui pela Dante Belmanto, tem um posto lá no final, né, chegando na Rondon, e eu lembro que eu saí de manhã, meio atrasado, e o tanque estava vazio, e com a cabeça a milhão, eu não estava bem, eu estava um dia com muita angústia,
muita angústia, uma sensação muito ruim. E aí eu costumo, eu morei muito tempo em São Paulo e uma das coisas que eu mais sentia falta em São Paulo era dar bom dia para todo mundo que a gente encontra na rua, né? São Paulo você passa ali e ninguém fala com ninguém. E aqui em Botucatu isso é gostoso, né? Você fala bom dia, tá? E aí eu cheguei lá no posto de gasolina, o frentista, eu estava tão aturdido que eu nem dei bom dia pro frentista, assim. Eu lembro que eu estava assim, nos meus pensamentos, aquele turbilhão, aquela coisa ruim. E aí, a hora que eu fui parar, eu olhei no olho do frentista e ele falou que você tem um ótimo dia. Aquilo me foi uma coisa... Olha, talvez ele nem lembre desse dia, mas eu nunca esqueci. Lembro que eu chorei muito indo para Bauru. Aquilo aliviou a minha angústia de um jeito, sabe? Me trouxe de volta. É como se eu estivesse fora. E aquilo me trouxe de volta. Depois no rumo, no trilho outra vez. Que você tenha um ótimo dia. Parece simples, né? Mas olha a ação de caridade que essa pessoa fez naquele dia. Talvez ele tenha esse hábito, ele nem ia ter percebido o quanto que ele modificou minha vida naquele momento. E cada um de nós, a gente pode fazer isso também. Porque a caridade está nas relações. Às vezes a gente não tem condição de comprar a rifa do centro aqui, às vezes a gente não tem condição de dar uma esmola, fazer alguma coisa assim, porque está uma situação difícil e tal, de grana, embora a gente sempre tenha que lembrar do óbolo da viúva, mas a gente sempre tem condição de olhar no olho de alguém e dar um bom dia, dar um sorriso. A gente sempre tem condição, nos dias de hoje, de parar um ciclo de maledicência, né, de falar mal dos outros, né, quando a gente está às vezes numa roda e tal, e interromper isso. A gente sempre tem condição de, quando recebe uma palavra dura, não retrucar. A gente sempre tem condição, às vezes, de, por mais que a gente discorde, simplesmente calar, escutar. A gente tem condição de praticar a caridade do momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E depois que a gente vai dormir ainda, se a gente fizer as coisas direitinho, quem sabe até o espírito depois dormindo. Então, isso tudo. Então, quando a gente falou de seguir a lei de Deus, a lei da caridade, porque vocês veem como isso está próximo de amar-vos uns aos outros, essa questão das relações, né? E a principal, como Jesus, né, falou, né, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, e fazer aquilo para os outros que você gostaria que fizesse com você. Isso tudo é caridade, isso tudo está nas nossas relações. E é isso que a gente tem que seguir, a principal lei. E a gente vai estudando as outras leis também, né, as outras leis de Deus. O que é o certo, o que é o errado. Não relativizar o mal, como eu falei no começo, né, a gente evitar de relativizar o mal. Isso é muito importante também. E tem um monte de coisa. E quanto mais a gente vai se aproximando, mais a gente vai ficando perto de Deus, de suas leis, que a gente tem. Eu tinha visto uma... Tem. Eu tirei para fazer a... Ah, estava aqui, ela tirou. Amai-vos e instruí-vos. Porque a gente precisa esse nosso cérebro humano precisa de ficar sendo lembrado dessas lições o tempo todo. Aí vem a constância que eu falei, né? De ler um pouco todo dia, orar todo dia, conversar com Deus todo dia, como um pai que Ele é. E aí, a gente se aproximando das leis de Deus, a gente vai dando menos atenção à concorrência das coisas espirituais, menos atenção às coisas, até porque elas passam a ficar menos pesadas, não é verdade? E a gente consegue o Consolador, a gente consegue chegar mais perto de Jesus, e o jugo, os nossos problemas, que estarão lá, tenho certeza disso, eles ficam mais leves. Então é isso, pessoal, que a gente possa ficar atento, observar quando os nossos problemas surgem, e nesse momento, principalmente nesse momento, lembrar disso hoje. Tá? Que se a gente estiver próximo de Jesus, do que Ele ensinou,
e próximo de Deus, nosso Pai, através de suas leis, fazendo a caridade, esse jugo vai ser mais leve. Uma boa noite a todos.